É, vou dar agora uma esquentada nas coisas por aqui. E eu posso até parecer um pouco assim paradoxal, porque eu vou falar num lado um sentido meio romântico, mas vou tecer as nossas críticas, né, como estudante de filosofia. E com relação a essa fala do Clóvis especificamente, é uma coisa muito interessante. Inclusive, anteriormente ele fala, né, que nas escolas existe uma questão conteudista muito forte, né, de conteúdos específicos que você estuda, que você trabalha. E quando a gente entra na filosofia, isso se torna, de certa forma, muito desconfortável, porque a filosofia, como mãe de todas as ciências, ela está para além de todos os conteúdos que já estão postos ou intitulados, né, inseridos nos currículos. A começar na LDB, eu não sei se a gente chegou a colocar essa questão no nosso slide. Passa, Ju, por favor. É o vídeo agora, né? É o vídeo dele falando dos No conteúdos? currículo. Então coloca o vídeo dele falando dos conteúdos. Achei que fosse anterior. O João vai colocar o vídeo explicitando a minha fala. E se você parar para pensar, o currículo escolar, ele é uma escolha. Quer dizer, eu te dou um exemplo. Todos nós aqui estudamos a Revolução Francesa. Se bobear, por 3, 4 meses. Né? Mas nenhum de nós aqui estudou os grandes eventos da história dos países africanos. Então você percebe que a gente estudou umas coisas e não estudou outras que poderia ter estudado. Ora, então houve uma escolha. Essa escolha foi realizada por alguém. Esse alguém fez escolhas como todo mundo faz escolhas segundo os seus interesses. Então o currículo é uma coisa política, né? É uma manifestação de poder. Alguém ali está exercendo um poder. E eu penso que isso deveria ficar mais claro para que o aluno tivesse pelo menos a oportunidade de levantar a mão e dizer: justifique o nosso programa. Justifique. Por que nós vamos estudar isso e não aquilo, né? E aí eu tenho pelo menos um ponto que eu vou destacar entre milhões de pontos possíveis, que é a questão da ética e da cidadania. Justamente essa questão trazida, né, pelo Clóvis nesse vídeo, que eu quero falar um pouquinho para contextualizar como que essa prática, né, essa metodologia, essa didática de produção audiovisual, produção de podcast, esse relacionamento entre professor e aluno dentro da sala de aula pode se desenvolver ainda mais relacionado, né, dentro da área de filosofia. É complicado a gente falar sobre currículo nas escolas, principalmente o currículo de filosofia. A começar pela BNCC, pela LDB, a gente teve uma atualização recentemente, acredito que tenha sido no começo do mês de junho, que eles inserem que a necessidade de um reconhecimento linguístico, identitário e cultural de pessoas com deficiência visual e auditiva. E é interessante você pensar que essa questão está sendo levantada agora. Não vou entrar nesse mérito, mas é para trazer e levantar a questão para mostrar que as coisas ainda estão e são muito precárias para nós professores, né? Ainda mais relacionada com esse currículo, que seria uma questão muito burocrática. É um terreno delicado para nós da filosofia, porque eu quando olho para a filosofia, quando eu entro numa sala de aula, tanto na universidade com os meus professores, até na escola de maneira virtual, né, pela professora Cláudia, essas experiências que a gente tem vivenciado agora, eu percebo uma potencialidade enorme da filosofia. Só que, às vezes, a gente está tão focado ou tão fechado nesses sistemas prontos, nesses currículos, nessas estruturas burocráticas, que acaba perdendo um pouco, né, dessa relação que pode ser uma relação muito proveitosa para ambos, tanto para o professor quanto para o estudante, né? É, a gente precisa relacionar todos os nossos conteúdos e todos os nossos conhecimentos, a nossa formação
com algo institucionalizado, porque a gente precisa prestar contas do que se está sendo dito, do que está se sendo transferido e transmitido para esses alunos em sala de aula. Nós não podemos descartar isso, né? Mas o que eu quero trazer é mostrar que nós, da filosofia, né, das ciências humanas, nós precisamos ter uma visão de ir além, né, como é a proposta do nosso podcast, ir além, ultrapassar esses limites, esses horizontes. Inclusive, eu nem vou entrar na discussão das competências específicas das áreas de ciências humanas, né, da BNCC, mas nas competências gerais. Essas competências gerais, que seriam as competências, vamos assim dizer, gerais e competências básicas a serem desenvolvidas na escola, né, em todo o ensino básico, fundamental e médio, envolve conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação e cultura digital. E tudo isso tem muito a ver com a nossa proposta, né, dentro da filosofia, que é relacionar todos esses conhecimentos, esse pensamento crítico, reflexivo, junto com essa parte cultural e essa parte digital, tecnológica que está crescendo, né? Está sendo muito forte agora. Existem aí as competências relacionadas àquilo que o Clóvis estava falando, né? De cidadania e ética. E a gente sabe que na filosofia a gente sempre vai entrar nessa discussão, né, nesse campo ético, no campo do que nós podemos ou do que nós devemos fazer ou não, né? E é interessante pensar que ele fala que o aluno poderia ter essa liberdade, né, esse direito de perguntar para um professor o porquê daquilo, o porquê daquele conhecimento, o porquê daquela aula, o porquê daquele conteúdo, o porquê daquela metodologia. E é interessante que, antes de se ter a consciência de se dar uma aula, se tenha a consciência desse sentido hermenêutico e epistemológico da aula, né? De dar-se uma aula. Vocês podem ver que, obviamente, deve-se, né, envolver todas essas questões: responsabilidade, cidadania, empatia, cooperação, argumentação. E aí tem essa questão do trabalho e projeto de vida, que não vou entrar nesse mérito. Mensagem do Superchat. É dar mais transparência na sala de aula, abrir o jogo e dar essa tal opção de escolha, que somente é possível mostrando suas propostas. Justamente, Letícia. E pode parecer até, como eu disse anteriormente, um pouco romântico ou até um pouco arrogante, porque eu digo que às vezes é até fácil para nós da filosofia termos essa consciência, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso, então a gente sempre entra nesse impasse, né? Por um lado, você pode extrapolar todos os limites curriculares e estruturais, mas ao mesmo tempo você percebe que esses limites ainda existem, né? Eles ainda estão lá, são barreiras. Com relação ao repertório cultural, das competências gerais, são as competências que eu quero destacar, que foram as competências pensadas quando a gente pensou em desenvolver um projeto com esses estudantes. Como eu falei, nós não pensamos em características, em competências ou habilidades específicas que estão inseridas na área de ciências humanas da BNCC, é muito raso, é muito superficial. Nós ficamos com as características gerais e nós estamos inserindo toda essa metodologia didática dentro dessas competências específicas, né? Repertório cultural, valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Então, o fazer, o aprender, o saber fazer, o aprender a fazer, tudo isso são manifestações que se enquadram e podem ser enquadradas nesse eixo artístico-cultural, né? É uma possibilidade que vocês podem pensar. A gente está com outros projetos, inclusive, na escola, além do nosso, né, que é a produção do podcast, que é estudo de obras de arte, né? E cada um pode trabalhar à sua maneira. Como são competências gerais, são mais abertas, são mais livres, né? Comunicação, essa é o ponto-chave, até porque a gente percebe que os meios de comunicação estão se fortalecendo cada vez mais,
se intensificando cada vez mais. E, em certa medida, essas comunicações, né, e essas formas de se comunicar estão enfrentando paradigmas que acabam gerando um certo desgaste, uma certa irritabilidade, enfim. A gente ainda está pisando num terreno novo, ainda mais nesse contexto pandêmico, e de você não poder sair para encontrar uma pessoa e conversar pessoalmente, né? A facilidade, a praticidade de você ligar uma câmera e ver ao vivo o que está acontecendo. E o podcast ele vai trabalhar um pouco nesse sentido, né? Nesse sentido da comunicação. Utilizar diferentes linguagens. Como eu falei anteriormente, houve uma atualização da LDB com relação a isso, com relação à linguagem, com relação à cultura, né, relacionada a pessoas com deficiência, que foi uma atualização que ocorreu agora, no ano de 2021. Mas a BNCC já estava, né, vamos dizer, predisposto essa iniciativa. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Essa questão da corporal, visual, sonora e digital, né, essas diferentes linguagens, a gente percebe que existe uma facilidade de ser trabalhada nas áreas de arte, né, nas áreas artísticas. Mas dentro da filosofia também isso é possível, né? E a gente está tentando trazer essa ideia de trabalhar com essa linguagem sonora, essa linguagem visual também, né? Essa linguagem tecnológica, vamos assim dizer, para a sala de aula. Bem como os conhecimentos das linguagens, artística, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, a produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Ou seja, né, é sempre aquela questão de você estar se relacionando com o aluno estar se relacionando com o professor, mas é um aprendizado mútuo, né? É uma relação de aprendizado mútuo. E com relação a tudo isso, né, a gente falei nos tons críticos, nos tons reflexivos, que é o nosso papel, né, dentro da filosofia, pensar em tudo isso. Mas o nosso objetivo maior aqui, o meu objetivo, né, com a minha fala aqui hoje, é justamente trazer essa reflexão, esse sentido mais ideal, como o João falou, né? Eu gosto de utilizar a palavra romântica, mas é de uma maneira positiva mesmo, de ampliar esses horizontes do ensino, da aprendizagem, da comunicação, da filosofia. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é necessário, é importante. E a cada tempo que passa, você percebe que existe uma carência maior desses alunos, né? E é legal nós termos a oportunidade de estarmos não só percebendo essas carências, mas que, de certa forma, estar suprindo essas carências através da educação, né? É lindo até de se falar, e como eu falei anteriormente, não é fácil, mas eu acho que vale a tentativa, né? Meu papel aqui hoje é especificamente esse, trazer para vocês, né, essas reflexões, relacionar um pouco de cultura e de prazer mesmo, né, para esses alunos. E agora a gente vai dar início, né, a uma apresentação de como que vocês vão trazer essa produção na prática, né, como que a gente pode produzir um podcast de verdade. Dadas todas as questões teóricas, né, agora nós vamos para a parte prática.